Seja bem-vindo ao Santo Zelo Podcast. Aqui, a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Igreja Santo Zelo. Fique agora com a palavra e até a próxima. E eu quero falar hoje a respeito de sabedoria para sustentar alianças diante de Deus e diante dos homens. Eu vou falar sobre as câmaras do templo. E eu queria que você acompanhasse comigo lá em Neemias, capítulo 13. E por que eu resolvi ministrar isso hoje? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão muito difíceis, por um lado, e elas estão muito fáceis, por outro. Hoje você estabelece alianças, você tem acesso a coisas, a pessoas, muito mais fácil do que você tinha anteriormente. Então, eu acredito que o que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa caminhada, é transformar a gente em gente que sabe ouvir Deus, sabe estabelecer alianças com pessoas, mas sabe honrar as antigas alianças com Deus, sabe manter o relacionamento com Deus, mesmo precisando estabelecer aliança com pessoas. E por que isso é importante para nós que somos cristãos? Porque nós vivemos numa cidade que é muito atípica. Brasília é muito diferente das outras cidades, né? A gente, pensa bem, a gente vive política o ano inteiro, todo ano, todo dia. Vai para uma cidade interior de São Paulo, falar sobre política, o cara vai falar assim: eu sei, 2 anos atrás a gente teve política aqui. Tá certo, quem trabalha com política, quem conhece política sabe que se faz política para qualquer coisa e para tudo, e que política está em tudo, mas numa pessoa comum, na vida ordinária, de uma pessoa normal, dificilmente a gente tem acesso a isso. E aqui é uma cidade que os relacionamentos contam muito. E a gente, como cristão, precisa entender como Deus nos chamou, para que Deus nos chamou, que aliança nós fizemos com Ele, e como estabelecer e manter essas alianças com Ele. Por que fazer isso? Porque é tão importante você estabelecer alianças e manter suas alianças com Deus. Porque nas alianças com os homens que serão propostas para você, elas precisarão passar por um crivo, vão precisar passar pela aliança de Deus. Você está aqui? Beleza. Então, tirando os óculos, olha que interessante. Abra comigo em Neemias capítulo 13. Eu já falei isso aqui, já preguei sobre Neemias aqui. Te lembrando, um homem que nasceu no cativeiro, e diante de um rei, ele se entristece sua face, porque fica sabendo a respeito do sofrimento de um povo, do seu povo. Apesar de não ter nascido na sua terra, ele resolve se posicionar, e diante de um rei, diante de um imperador, ele recebe autorização para voltar para a sua terra e reconstruir os muros da sua cidade fortificada. Não sei se todos conhecem essa questão bíblica, mas Jerusalém, a cidade santa, ela não foi construída por judeus. A cidade santa, Jerusalém, foi tomada por Davi em guerra. Davi tomou essa cidade. Ela era provavelmente dos jebuseus. Ele, por guerra, por ser um guerreiro e seu exército poderoso, tomou aquela região toda, inclusive a cidade fortificada de Jerusalém. E por causa disso, com essa ação de Davi em guerra, fez com que parecesse para a gente que Israel era tão poderoso em suas conquistas, como era poderoso em suas construções. Mas Deus simplesmente entregou para Israel tudo que Israel precisava, em toda a sua história. E a unção que ele deu para Davi, para derrotar o inimigo e conquistar terras, que tipo de terras que eram? As terras que Davi conquistou eram terras de governo, eram terras estruturadas de governo, eram terras de reis, terras de sacerdotes. Davi era um rei, sacerdote e guerreiro. E Deus, quando levanta Davi para suas conquistas, ele conquista localidades e fortificações, que são fortificações
não somente para proteger um povo, mas são fortificações estratégicas de reinado, de governo, de imposição. E quando os muros de Jerusalém são derrubados, quando todo mundo uma grande parte é exilado, o povo é mandado para fora de Jerusalém, se torna um povo escravo, dominado, governado. Em Jerusalém, ela não ficou uma cidade vazia. Presta atenção aqui, por favor. É muito importante esse contexto para você entender o que eu vou pregar hoje. Ela não ficou uma cidade vazia. Ficou um restante de gente lá. Ficou um pouquinho de gente lá. E eles tiveram que conviver em uma cidade fortificada com os muros derrubados. Você imagina você como pessoa, um ser humano, como filho, uma filha de Deus. Você perde uma batalha natural ou espiritual na sua vida. Você não vê recuperação daquela situação. E você precisa conviver muitos anos com aquela perda, com aquele buraco, com aquele muro derrubado, sem proteção e vulnerável. Pensa numa situação difícil da sua vida, vamos pensar. Eu tive por exemplo, eu tive lá uma discussão com um irmão, com uma irmã minha, uma briga de família. Essa briga de família causou uma dor muito grande. Foram rasgados muitos corações, muitas ofensas aconteceram, o muro foi derrubado. E até agora, 5 anos depois, ninguém conversou com ninguém, e nós estamos ofendidos um com o outro ainda. Quanto tempo faz que você não fala com a sua irmã? Há muitos anos. Você lembra direito por que vocês brigaram? Rapaz, eu nem lembro direito o que é mais, mas eu não consigo olhar na cara dela. É nessa situação que pessoas, líderes, sacerdotes, levitas, porteiros do templo, pessoas normais e famílias que ficaram ali, estavam convivendo. Eles viviam numa cidade que um dia era forte e hoje estava vulnerável. Está entendendo? Sim? Pessoas que convivem com situações muito difíceis, muros que foram derrubados, dilacerados, vidas que estão vulneráveis porque não consertaram alguma coisa e precisam conviver com isso durante muito tempo. Como você acha que a mente, as emoções, o coração reage a muito tempo de muros derrubados? É muito difícil. Uma hora ou outra, você é obrigado a negociar seus valores. Uma hora ou outra, você é obrigado a aceitar a situação e não lutar mais por isso. Uma hora ou outra, as coisas começam a se corromper e você não tem muito o que fazer. E aí Deus te chama para fazer algo. E os muros da sua cidade estão em ruínas. Tem vários buracos no muro. Por uma guerra que você perdeu no passado. Talvez por um erro seu de cálculo, por uma falta de fidelidade a Deus, por pessoas traiçoeiras, por causa de um cativeiro que você entrou num relacionamento. A gente não sabe o que pode acontecer com cada um que está aqui hoje, ou que já aconteceu. Mas a verdade é que existem pessoas ficando muito tempo, vivendo muito tempo numa situação muito precária, com seus muros derrubados, vulneráveis a qualquer inimigo entrar e tomar o que quiser. Inclusive, tem determinados momentos dessa cidade com muros derrubados que não tem mais nada para se saquear. Então o inimigo passa por dentro dela, ninguém nem vê. Tem pessoas que lidam com uma enfermidade há tanto tempo, e elas guerreavam tanto, mas a enfermidade tem ganhado espaço, muros foram quebrados, e a pessoa começa a se acostumar, que ela passa por isso, a doença começa a ser dela mesma, dele mesmo, o nome da doença passa a ser o sobrenome daquela pessoa, e ela começa a conviver com esse tipo de enfermidade, e diz, a minha doença número tal é essa, a minha doença número tal é essa, eu tenho uma doença tal, e durante muitos anos, caminha com essa vulnerabilidade forçada. Não é que se tornou vulnerável porque quis, por humilhação ou obediência de Deus. É porque os muros foram quebrados e ficou vulnerável. Você está aqui? Então Neemias, ele foi chamado para
reconstruir muros de uma cidade. E às vezes, na simplicidade do nosso entendimento, você pode pensar que Neemias, se você não estudou essa história, ou se você não conhece a história, você pode pensar que Neemias reconstruiu um muro, pronto. Protegeu a cidade de novo, pronto. Pessoal, chegou lá, chamou as famílias que estavam lá, reuniu de novo o povo que estava espalhado, e aqueles que estavam habitando em Jerusalém, trouxe essas pessoas para perto, chamou os sacerdotes, pega no comecinho de Neemias para você ver, chamou os sacerdotes e falou: olha, Deus me deu uma palavra, eu estava diante do rei mais poderoso dessa terra, e ele viu a tristeza do meu coração, eu sou copeiro do rei, eu tinha que ficar do lado dele, comendo a comida e tomando o vinho do rei antes dele comer, porque se tivesse envenenado eu que ia morrer, então eu sou uma pessoa de confiança do rei, e eu me arrisco pela vida dele, me entristeci diante do rei, ele viu minha tristeza e perguntou o que era, e eu disse que estava incomodado com o que estava acontecendo com o meu povo, e ele me deu cartas, dinheiro e estrutura, para eu vir aqui e recuperar esse muro, eu só preciso agora de vocês, de gente para ajudar a reconstruir, e eu tenho uma estratégia, sacerdotes, venham comigo, vamos dar a volta aqui, levitas, se preparem, nós vamos começar a adorar, agora principalmente, famílias, cada chefe de família se apresente, eu quero que a sua família fique responsável por uma parte do muro que está quebrada. O que ele fez? Ele começou a trazer unidade de novo para um povo, trazendo o povo para um tipo de trabalho, que não era um trabalho para uma rentabilidade pessoal, para um ganho pessoal, era um trabalho de reconstrução, e esse trabalho foi um trabalho de reconstrução familiar mesmo. As famílias se unificaram, líderes se posicionaram de novo na liderança, e a Bíblia diz que um descansava e o outro construía, e o mesmo que construía estava com espadas numa mão, com uma arma numa mão e com a ferramenta de construir na outra, porque ele sabia que o inimigo, a última coisa que o inimigo quer, mais do que derrubar os seus muros, a última coisa que o inimigo quer é que eles sejam reerguidos. E vou falar que a reconstrução do muro de Jerusalém não foi fácil, porque duas carruagens se cruzavam em cima do muro. Tinham casas em cima do muro. Não era um murinho qualquer. Jerusalém era uma cidade fortificada pelos jebuseus, alucinante. Os muros da cidade eram intransponíveis. E ele começa a construção, a primeira turma de construção, ele vai construir a porta das ovelhas. Ele vai reconstruir a porta das ovelhas. Ele vai indo pelas portas, reconstruindo as portas, reconstruindo os muros. Você está aqui, gente? Vocês estão muito calados. Ele vai reconstruindo os muros, e uma das primeiras portas que ele vai reconstruir é a porta das ovelhas. É onde entrava o sacrifício. A porta onde o povo de Israel, que estava longe de Jerusalém, em suas cidades, vinha para Jerusalém para trazer o sacrifício. E ele tem a instrução do Espírito Santo, sendo liderado pelo Espírito. Vamos reconstruir as portas, vamos reconstruir logo a porta das ovelhas, que é a porta do sacrifício. Chega um momento em que ele começa a chamar aqueles que habitam em Jerusalém, aqueles que habitam na cidade, ele faz uma lista do povo, ele começa a aliançar o povo, para o povo guardar a lei. Leia esse livro, que esse livro é muito importante, para a gente entender como reconstruir alguma coisa dentro da nossa casa. Porque às vezes nós queremos reconstruir coisas dentro da nossa casa, mas não conseguimos restabelecer nem as nossas alianças, e queremos que a nossa casa seja reconstruída. E eu já li Bíblia aqui hoje ou não? Ainda não? Ah, meu Deus. Agora complicou, eu tenho que ler um pouquinho da Bíblia, senão os fariseus vão ficar bravos comigo. Daqui a pouco. E você vem caminhando no texto, e ele dirige o povo para a adoração. Os muros são reconstruídos, ele dirige o povo para a adoração. Ele restabelece um lugar de adoração lá. Ele restabelece o lugar dos levitas, dos porteiros do templo, daqueles que serviam integralmente no templo, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Ele começa a restabelecer uma estrutura de adoração, porque a sua casa, a sua família, a sua vida, com muros fortificados, reconstruídos, sem adoração por dentro, não faz sentido para Deus. Porque ele só reconstrói muros
para que você tenha uma vida de adoração, para que você possa buscá-lo em segurança, para aquelas pessoas que tenham acesso pelas portas da sua vida, encontrem Deus lá dentro. Então, ele vem caminhando, estabelecendo aliança, chamando os líderes. Ele faz uma relação de quem habita em Jerusalém. Ele quer saber todo mundo que está naquela região, porque ele precisa colocar nomes, líderes, famílias, bem dizer as pessoas que voluntariamente obedeceram e serviram na reconstrução, mas principalmente nomear a bênção de Deus sobre um povo de novo. Porque depois que você reconstrói os muros da sua cidade, ou seja, está preocupado com a sua casa? Tem que começar reconstruindo os muros. E quem vai te ajudar a reconstruir são os seus. Então você não consegue fazer nada sozinho. Mas depois que isso acontece, precisa ter bênção. Você precisa começar a nomear a bênção, começar a declarar o que é que Deus fez e o que é que Deus faz. E ele vem fazendo isso com todo o povo e chamando todas as famílias, declarando sobre isso. Traz os que habitam na cidade de Judá, traz os que estão nas aldeias, vem trazendo. E aí traz os sacerdotes. Já estou andando no livro, no versículo 12, quase chegando onde eu quero ler. E aí chega na hora de dedicar os muros. E os levitas começam a fazer isso. Neemias capítulo 12, verso 27. Acompanha comigo. Não está aí, Isaac. Não está aí. Neemias 12, 27. Só para variar. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuravam aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes, harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também os de Bet-Gilgal, dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Mataías, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Malai, Netal, Judá, Hanani, com os instrumentos de músicos de Davi, homens de Deus. Esdras, o escriba, ia diante deles. Esses caras tocavam instrumentos que Davi inventou, que Davi construiu. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva um muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro do lago, desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, da torre de Hananel, pela torre de Sem até a torre do gado, e passaram pela porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus. Ele entrou por uma porta e fez assim, ó. Tomou a cidade com adoração. Ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Ele leva aqueles que determinavam leis, que escreviam leis, interpretavam leis. Ele leva junto. Por quê? Ele queria a autoridade da adoração, mas também do que estava escrito sobre aquilo que ele estava fazendo. Presta atenção na minha casa, presta atenção na sua casa. De que adianta levantar muros e não colocar no lugar as autoridades? De que adianta você levantar muros de proteção e você tomar um lugar que não é o seu lugar?
De que adianta levantar muro de proteção e você ser um marido que não toma posição na sua casa? De que adianta ter muros de proteção? Satanás, você não vai entrar na minha casa, mas a sua posição como esposa, você não toma. A honra como filho, você não dá para os seus pais. O cuidado com seus filhos não é exercido. De que adianta muros levantados se há pecado? Então, isso é tão profético para mim e para você, isso é um princípio, isso aconteceu com o povo de Israel, mas é um princípio tão forte para mim e para você, como cuidar dos nossos muros e o que fazer dentro deles, que é o mais importante. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Minaim, Miaquias, Elionai, Zacarias, Ananias, iam com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam ouvir os cantores sob a direção de Zerraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, presta atenção. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Sabe o que Neemias estava restabelecendo? A adoração no modelo do tabernáculo de Davi. Ele estava atraindo a presença de Deus com os sacerdotes, com levitas e com o povo, buscando a presença de Deus em adoração, e entregando dízimos, ofertas, cereais, produtos para sustento da casa de Deus e também para a glória de Deus. Então aquele povo mexia no bolso, pegava coisas das suas fazendas, trazia, mas não trazia como religião e ia embora. Pronto, já bati meu ponto aqui. Não, eles não tinham interesse nenhum de receber ofertas sem adoração. Então eram dias e dias de adoração. Ele reestabeleceu a busca pela presença de Deus e a entrega para Deus de uma forma plena e intensa de novo. Simplesmente porque o seu coração se moveu por um povo que tinha estado muito tempo no estado de vulnerabilidade, seus muros caídos. E reestabelecimento de muro não fala só de você deixar de pecar. Restabelecimento de muros na sua vida, de estruturas fortificadas para que o inimigo não chegue, fala muito mais do que acontece dentro dos muros. Fala muito mais do que acontece na sua vida dentro dos muros. Fala muito mais das alianças que você faz com Deus. E aí, eu já chego lá. Pois, já outrora, no versículo 46 do 12, nos dias de Davi e Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Gente, eles estavam retornando a um modelo que foi criado para adoração contínua na presença de Deus. Para isso, levitas faziam turnos e chegavam ali. Eles precisavam de fortificação, alimento, bebida. Eles precisavam de estrutura, recursos para suas casas. Os levitas, vocês vão ver aqui, eles trabalhavam nisso, era só nisso. Eles eram os integrais no templo. Porteiros, músicos, adoradores, sacerdotes. Toda essa família levítica que trabalhava ali precisava de um sustento. E esse sustento vinha de fora, passava pelas portas das ofertas, vinha para dentro da cidade de Jerusalém e sustentava a adoração contínua de novo. Neemias não foi só reconstruir um muro. Neemias foi restabelecer uma vida de alianças e sacrifício
que alguém que conhece a Deus precisa viver. Se você diz que você estabeleceu uma aliança com Deus, dificilmente você não vive uma vida que exige sacrifícios. Porque se você tem uma aliança com Deus e está confortável, tem alguma coisa errada com você ou com Deus. Ou seja, não vai ser com Deus. Ou você fez uma aliança com Deus que não é Deus. Ou eu fiz uma aliança com Deus que não é Deus. Aí se torna confortável a aliança. Porque alianças com homens, normalmente as alianças são feitas para tornar a coisa mais confortável. Então eu caso com essa maravilhosa mulher, a gente assina um documento, vai diante de um pastor, faz declarações, eu coloco uma aliança maravilhosa no dedo dela, ela coloca uma aliança maravilhosa no meu dedo, e a gente trabalha todos os dias para a nossa vida ser mais confortável. Mas quando Deus entra na aliança do casamento, essa aliança que deveria ser confortável, ela se torna sacrificial. Por quê? Porque se eu começar a me relacionar com a Renata, para obter conforto, eu não vou me sacrificar. E se eu não me sacrificar, ela não tem conforto. Então, eu preciso fazê-la feliz, e fazer a Renata feliz não é muito difícil. Porque ela é muito simples. Mas fazê-la feliz exige de mim um bocado de sacrifício. Reconstruir muros fala mais do que está dentro do que está fora. Vou contar um testemunho aqui. No dia do arraiá, eu sou a pessoa que você fala assim, ó, eu vi uma pessoa dançando, não é o Flávio. Não é o Flávio. Eu vi o Flávio dançando, estava louco. Ele estava drogado, sei lá, enganaram ele. O Flávio não vai dançar. E aí nessa festa, logo no começo, vamos chamar os caras para dançar, vamos dançar, Flávio. Eu, não, amor, não, por favor, não. Vamos dançar. A gente dançou um pouquinho. Eu falei, pronto, a minha dança do ano já foi dada aqui. A próxima agora, só no próximo arraiá. 5 minutinhos com a Renata ali. Não tem nada contra a dança, a gente acha a coisa mais linda. O Jadir não está aqui, mas é o maior dançador de rumba, não, começando de zumba que eu conheço. O Jadir não está aqui, mas eu acho lindo. Não acho lindo. Eu acho muito brega dançar, mas eu respeito. Achei lindo, eu acho que forcei um pouquinho. Eu acho muito brega dançar, mas eu respeito, tá bom? E eu estava lá. E aconteceu que um cara começou a puxar uma quadrilha na festa do arraiá. O cara que eu não imaginei que ia puxar a quadrilha, ele puxou a quadrilha. Vamos dançar, gente? Vamos, minha Renata. Vamos comigo para animar o pessoal. E eu fiquei tão constrangido, que eu constrangi tanto a Renata que ela falou, tá bom, então não dança. E ela foi, pegou o Levi, e eles dançaram. E eu, durante a festa, pensei, graças a Deus, meu pai, era disso que eu estava falando para o senhor. O senhor arrumar um homem para dançar com a Renata, que não fosse um homem comum, que eu não ia deixar. Então era meu filho, graças a Deus. Ele gosta de dançar, ela gosta de dançar. Que bênção, Deus. Era isso que eu precisava. É só andar com o Levi no meu bolso. Vamos dançar? Aqui o Levi. Até agora está engraçado, estava engraçado para mim. Mas eu entristeci o coração da Renata muito fazendo isso. Muito. E eu, durante a festa, meu coração começou a se entristecer com isso. No outro dia, Deus começou a falar comigo. E eu comecei a reclamar com ele. Falando, senhor, o senhor sabe o tamanho do constrangimento que é isso para mim? O senhor não sabe? Ele falou, sei. Então, você preferiu não proteger ela e constranger ela, ao invés de se constranger? Porque eu não dançar, eu constranjo ela. Então eu preferi constranger ela do que me constranger.
Não sei quem viu, não sei quem percebeu, pouco importa. O que importa é que eu constrangi a mulher que eu mais amo nessa terra, porque eu não queria me constranger. Então o Senhor falou comigo: quer dizer que ama? Se constranja. Aí quando eu pedi perdão para ela, ela falou assim: eu te perdoo. Ela falou assim: mas o ano que vem, você vai dançar? Eu falei: vou. E o ano que vem, vocês vão viver o maior dançarino de quadrilha dessa igreja, só por causa dela. Podem rir, eu vou tropeçar talvez, não importa. Pisar no pé de alguém, não importa. Vou me sentir o maior dançarino de quadrilha da paróquia. Mas sabe qual é o problema? Que a gente quer reconstruir muro. Quer pular para dentro, mas não quer sacrificar. A gente não quer sacrificar. Desligou aqui a luz. Tenta aí. Deu certo. Ei, a gente não quer sacrificar. Normalmente, a gente não quer sacrificar. E sabe o que acontece? A gente deixa de estabelecer alianças com Deus verdadeiras e começa a negociar valores, e alianças com pessoas vão ficando mais fortes que as alianças com Deus, e a gente é ajudador para que nossos muros comecem a cair de novo. Aí no capítulo 13, olha que interessante, os estrangeiros são separados de Israel. Naquele dia, se leu para o povo o livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, essa lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Então, toda a construção desse povo, o povo de Israel, do seu relacionamento com Deus, estava baseado em: não se misturem com os outros povos. Eu quero fazer de vocês uma nação escolhida, um povo santo. E eu quero levar vocês para um propósito, porque o propósito de Deus com o povo de Israel era o Messias. Então eles fazem isso, expulsam as pessoas que não eram judeus da cidade, beleza? Ora, versículo 4, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, lembra lá quando eu li que alguns foram encarregados das câmaras da casa de Deus? Encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E Tobias era um caboquinho que ele era parente de Sambalate. Sambalate é um dos caras que veio tentar atrapalhar a construção do muro. Se você ler Neemias no começo, Sambalate é um dos caras do outro povo que veio tentar atrapalhar a construção do muro. Um tipo de Satanás, para atrapalhar a reconstrução da vida de alguém, atrapalhar a reconstrução da estrutura para a adoração. E Tobias, dizem que Tobias era sobrinho, salvo engano, era sobrinho neto de Sambalate. E esse sacerdote, porque o povo estava com o muro derrubado, muitos anos no exílio e muitos anos sozinhos em Jerusalém, com seus muros derrubados, o inimigo e os seus vizinhos, que se tornaram amigos, que eram inimigos, começaram a frequentar a cidade. E mulheres de amonitas começaram a se casar com judeus. E esse sacerdote, Eliasebe, tinha um parente próximo, que era Tobias, e o que ele fez? Fizera para este uma câmara grande, aonde antes se depositavam as ofertas de manjares, ou seja, produtos para sacrifício, o incenso, que era queimado na presença de Deus,
que representava uma consagração da presença de Deus, os utensílios utilizados na presença de Deus, tudo ligado à adoração e à presença de Deus, ele tirou dessa câmara. E os dízimos dos cereais, os dízimos do vinho, os dízimos do azeite, tudo aquilo que era dízimo e representava o sustento de um povo, foi retirado de um lugar de proteção e aliança. Ele arrancou daquela câmara, lançou para qualquer lugar, e usou aquele espaço, e transformou aquele espaço, está aqui, peraí, dízimos cereais, o vinho e o azeite, que se ordenara para os levitas, que se ordenara para os cantores, que se ordenara para os porteiros, como também as contribuições para os sacerdotes, ou seja, todo o sustento da adoração que existia, um sacerdote, um homem de Deus, tirou daquela câmara, desvalorizou. Mas quando isso aconteceu, Neemias está falando, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas a cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Depois da construção do muro, que ele organizou algumas coisas, ele voltou para ter com o rei, depois voltou para Jerusalém, para terminar o serviço. Esse tempo que ele ficou fora, já tinha sido estabelecido quem ia cuidar de cada câmara, a adoração já tinha sido estabelecida, os cereais estavam ali, o vinho estava ali, o trigo estava ali, os utensílios estavam ali, o recurso dos sacerdotes estavam ali, toda a preciosidade que foi separada, que um povo trouxe por fé, para se posicionar em adoração naquela casa, foi lançado fora. Então, soube do mal que Eliasebe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Ele pegou aquele lugar, que era um lugar de depósito de sacrifícios e manjares, e deu para um amigo morar. É estranho você ler isso na Bíblia, você fala assim, de que serve isso para a minha vida? Mas depois de tudo isso que eu venho falando para você, entenda, ele tirou o lugar do sacrifício na casa dele, e colocou o lugar de uma aliança humana, que é o que normalmente se faz, quando os muros começam a cair, a gente perde a estabilidade, a gente começa a negociar valores, e aquilo que era sacrifício que a gente fazia diante de Deus, aquilo que era honra para Deus, a gente esquece muitas vezes, e começa a dar honra para relacionamentos que, não vou dizer que, nesse caso aqui, não era de Deus, mas eu nem vou dizer que os relacionamentos não são de Deus, mas eles são colocados em um lugar de sacrifício, que era o lugar de Deus. Então nós começamos nesse ponto a aceitar pecado, a aceitar pequenos detalhes, a aceitar suborno, a aceitar alguém do seu lado está errado, completamente errado, e você consegue conviver sem exortar. Na sua própria vida começam a acontecer coisas erradas, e você começa não é assim também. Porque os relacionamentos humanos pressupõem um trabalho para conforto. Mas o relacionamento com Deus, fatalmente, vai gerar em você uma necessidade de sacrifício. Porque Ele é santo. E a Bíblia diz que Neemias chegou e viu isso, se indignou muito, a tal ponto que tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e os incensos. Também soube, olha só, que os quinhões dos levitas, ou seja, a quinta parte que os levitas recebiam por prestar o serviço no tabernáculo, os levitas não plantavam. Deus, quando criou essa tribo, quando ordenou essa tribo para o sacerdócio, Ele disse, para você, Levi, a palavra é, a minha porção é o Senhor, vocês não vão trabalhar nos campos, as pessoas vão trabalhar nos campos, vão entregar os dízimos para vocês, e vocês vão viver da quinta parte da produção de todo mundo, e vocês vão só me servir no templo. Então, ele soube que a quinta parte dos levitas não estava sendo dada para eles. Por quê?
Porque eles ignoraram os sacrifícios, colocaram um cara no lugar do sacrifício. De maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. E agora eu termino. Sabe o que acontece efetivamente? Acontece que quando ele tirou o lugar de sacrifício na vida dele, mesmo com os muros fechados, que ele tirou o lugar de sacrifício e escolheu colocar uma aliança humana no lugar de sacrifício, toda uma geração estava sendo prejudicada, porque a adoração parou. Porque quando você para de viver uma vida com Deus, você para de adorar. Quando você para de viver uma vida com Deus, quando você para de ver pequenos sacrifícios acontecendo diariamente, provavelmente a adoração está cessando. Porque não é uma vida comum. É uma vida ordinária, mas não é comum. Vai ter que ter sacrifício para caminhar em santidade. E eu não estou falando de não pecar, estou falando de caminhar na presença dEle. Porque santidade é estar na presença, não é não pecar. Não pecar é um resultado de estar na presença. Mas simplesmente os adoradores que mantinham a adoração no templo, ou seja, os muros trancados, mas dentro da sua casa, da sua família, o ambiente era de adoração, ele se esvai, porque as pessoas começam a precisar procurar recursos para sustentar a sua própria família. Os sacerdotes eram casados e tinham filhos. Como é que eles iam dar comida para os seus filhos? Se não tinham os manjares, se não tinham o mosto, se não tinham o vinho, se não tinham o azeite, se não tinham o trigo, para sustentar a família dos levitas ali enquanto eles adoravam. Como é que eles iam fazer? Foram para os campos. Ele desvirtuou a adoração. Sabe por que Neemias ficou indignado? Porque Neemias fecha as famílias, fecha a cidade, ele restaura os muros, não para a cidade ficar protegida e os inimigos não atacarem. Ele restaura os muros para poder restaurar a adoração. Esse princípio precisa ser aplicado, eu quero que você entenda isso. Esse princípio precisa ser aplicado na minha vida e na sua vida, porque muitas vezes a gente quer restaurar os muros da nossa vida, ou seja, você quer refazer os seus relacionamentos, você quer tirar todas as brechas, ou seja, você quer voltar a uma situação difícil, você quer resolver o problema com as pessoas, mas você não coloca Deus nisso. Então, muitas vezes, para os muros serem reestabelecidos de uma forma natural, você vai ter que reestabelecer alianças humanas que não vão gerar o que Deus quer. O que Ele quer é que, se você reconstruir os muros da sua vida, dentro da sua vida, as pessoas encontrem adoração. E pode ser que não dê certo uma restauração com alguém, porque ninguém é obrigado a querer restaurar o relacionamento com você. Mas muros estabelecidos com adoração fala de eu faço isso e eu faço isso. E se essa pessoa quiser voltar a se relacionar comigo, Senhor, toca o coração dela, mas eu estou fazendo o que eu preciso fazer, que é servir ao Senhor, adorar ao Senhor e manter a minha casa protegida, para que a minha casa seja uma casa de adoração. Eu não posso ter meus muros fechados e a casa vazia. Para restabelecer muros, eu preciso entender que todo esse restabelecimento de uma família tem a ver com a adoração a Deus. Tem a ver com o quanto que essa família se rende ao Senhor. Obrigado por uns 3 améns que eu recebi ali. Foi muito bom. Muito bom. Fiquei satisfeito. Agora pega a sua casa e a sua família. E lembra de relacionamentos e situações que estão quebrados, que estão furados. Pega a sua casa e sua família e lembra daquilo que está faltando, o que está faltando para reconstruir. Verifica se as pessoas ainda têm relacionamentos que estão estabelecidos entre pessoas, entre homens, que são relacionamentos de confiança para conforto, e não de confiança por causa do amor a Deus. Começa a olhar para a sua casa e ver que tipo de relacionamento precisa ser restabelecido. Começa a olhar para a sua própria vida e ver o que está vivendo hoje. Às vezes você não está tendo ouvido para ouvir que uma enfermidade que você está passando, Deus está falando para você, pare de comer tal coisa. Você não consegue ouvir o Espírito Santo. Vai para médico, vai tomar medicação,
Vai ser curado por remédio, mas poderia ter sido curado ouvindo o Espírito Santo. Para de comer tal coisa. Porque existe sacrifício no relacionamento com Deus. Então, quando você falar de Neemias, não pensa só em muros reconstruídos. Pensa em adoração restabelecida na família. Então, se tem situações difíceis que não foram resolvidas, ainda é muro para ser fechado. Só que enquanto muros iam sendo fechados, Neemias já ia escalando os levitas, já estava escalando os instrumentos musicais, já estava preparando tudo para que todo mundo tivesse aos seus postos, fazendo o que eles foram chamados para fazer. Ele estabeleceu magistrados para que a palavra fosse a base daquilo que eles iam fazer. Então, sabe qual é a melhor coisa de um pai e mãe de família que está aqui hoje? De um bom filho, boa filha que está aqui hoje? Se estabelece diante de Deus, se coloca diante de Deus nesse tempo e diz: Senhor, eu preciso reconstruir algumas coisas na minha vida. Eu preciso reconstruir algumas coisas na minha casa. Eu preciso reconstruir algumas coisas nos meus relacionamentos. Eu preciso da liderança do Teu Espírito. Me ensina a fazer tais coisas. Pega o livro de Neemias, começa a ler de novo. Pede para o Espírito Santo te dar estratégias. Mas não fica parado. Nós não fomos chamados, não somos chamados de cristãos para que o nosso testemunho envergonhe o nome do Cristo. O nosso testemunho precisa honrar o nome do Cristo. E não é fácil reconstruir. Não é fácil. Precisa de autorização. Precisa de dinheiro, de materiais e de gente. Mas quando o muro está levantado, ele só está levantado por uma função: para que as portas estejam estabelecidas e elas façam a sua função. Aqui entra oferta, aqui entra pessoas que vêm de fora na minha vida, estrangeiros entram agora por aqui. Não vão invadir a cidade de qualquer jeito. Não vão chegar na minha casa pessoas de fora de qualquer jeito. Você tem que ter autorização para entrar na minha vida. Eu não vou deixar pessoas chegarem e negociarem meus valores de qualquer jeito. Eu tenho um tempo de adoração com meu Deus. Para entrar na minha cidade, você vai ter que entrar num sistema de adoração. Mas pastor, isso quebra todo o evangelismo. Como é que você vai aproximar? Não estou falando disso não, gente. Não estou falando disso. Estou falando das suas estruturas pessoais. Estou falando daquilo que você vive por dentro. Porque as nossas fragilidades, elas são cobertas por Deus, elas são sustentadas por Deus. O meu trabalho de reconstrução de muro não fala da minha fragilidade humana. Meu trabalho de reconstrução de muro fala do meu relacionamento com Deus e com as pessoas. E como eu quero tratar essas coisas. O meu relacionamento com Deus é dos muros para dentro em adoração. O meu relacionamento com as pessoas é estabelecendo portas de entradas e saídas. Para que as pessoas façam isso no lugar certo, do jeito certo. Para que não haja governo de pessoas sobre a minha vida, nem eu governe pessoas. Para que não haja abuso de relacionamento. Para que quem chegue na sua vida, saiba que na sua vida tem um lugar de adoração.